que é essa máquina aqui, que é basicamente um grande carimbão. Você ia lá, botava os tipos móveis, né? Pegava as letrinhas, as palavras inteiras, organizava como se fosse uma página, colocava aqui na prensa e ia grampeando, né? De certa forma, grampeando, desculpa. Ia carimbando as páginas dos livros. Isso aumentou demais a produção de livros e que vai facilitar a alfabetização da Europa. Então, essas são algumas características do Renascimento que vão ajudar a criar a época moderna. Grandes navegações. As grandes navegações são, de certa forma, um desdobramento das invenções do Renascimento, como, por exemplo, a caravela, né? Que permite o deslocamento a longa distância, mais rápido e quase contra o vento. A tecnologia dessas caravelas permitiram. Mas não é só isso, não é só você ter uma tecnologia que faz os seres humanos agirem de determinada forma. A tecnologia é só uma ferramenta para a ação. Tá? O que nós fazemos com ela depende de outros fatores. E para entender as grandes navegações, a gente tem que pensar os interesses das pessoas nessas grandes navegações, que é o que eu trago no quadro para você. Aqui a gente tem os interesses de vários grupos sociais da Europa, desse período, né, ali do século XV, 16, que leva a essa grande empreitada, que não é qualquer coisa. É, para nós hoje, você viajar para o espaço, viajar para a Lua, viajar para Marte. Tá? As grandes navegações para o século XVI é equiparável hoje a uma viagem espacial. Não é barato e não é fácil. Tá? Então, há os interesses, as motivações. Primeiro, do rei. As grandes navegações seriam fontes de novas receitas, tá? Seja por território, por riquezas que eles extraiam de novas terras, por novas linhas de comércio, seja para ocupar a nobreza, porque é sempre bom lembrar que todo nobre é um potencial rei. Todo nobre pode substituir o rei de plantão. Tá? Então o rei sempre gostava de dar ocupação para o nobre, para que eles não, para que nenhum deles tente matar o rei ou organizar alguma coisa para tomar o lugar do rei. Tá? Para a nobreza, era uma oportunidade de novos cargos, ter novos títulos mais importantes e também ganhar mais dinheiro. Tá? Ganhar mais, poder cobrar mais impostos, mais serviços, tá? E ter novos cargos de duque, de conde, de visconde, etc. Para a Igreja Católica, que apoiou fortemente as grandes navegações, expandir a fé, né, para outros povos e também novas receitas. Todo mundo estava querendo ter novas receitas no final das contas. A burguesia também apoia, porque ela tem a perspectiva de ampliar os negócios, tá? Ter novos territórios, novas linhas de comércio, etc. E o povo? Emigrar para uma vida melhor. Essa vida muito sofrida da época medieval faz com que o povo também queira procurar novas possibilidades de uma vida melhor. Avançando aqui, quais são os fatores do pioneirismo luso? Por que os portugueses foram pioneiros nas grandes navegações, apesar de ter sido Colombo, né, amando da Espanha, ser o primeiro a descobrir a América, mas foram os portugueses que foram pioneiros. Há algumas explicações. Em primeiro lugar, centralização política precoce. Portugal, primeiro e depois logo em seguida Espanha, vai ser a primeira região da Europa, uma das primeiras regiões da Europa, a ter um rei forte. E por que ter um rei forte é importante? Tá? Ter um rei forte é importante porque, como eu disse, as grandes navegações tinham várias pessoas muito motivadas a fazer ela. Isso era fundamental. Cada grupo social tinha sua própria motivação. Mas, além disso, ela é muito difícil e muito custosa. Era preciso ter um rei forte para dar segurança, tanto financeira, como tecnológica, como política, para as pessoas se reunirem e agirem nessa direção. Tá? Fazerem isso. Era preciso ter alguém bancando os riscos dessa empreitada. Tá? E Portugal e Espanha, logo em seguida, foram os primeiros estados modernos, monárquicos a se formar, com um rei com capacidade de mando nesse sentido. Além disso, como eu trago no quadro também, elas vêm na esteira da Guerra de Reconquista. Então, o que são as guerras de reconquista? A Península Ibérica era dominada pelo Império Islâmico. Tá? E Portugal e Espanha surge
as dois estados, surge na reconquista, na luta contra eles. E ela já avança nessa reconquista, nessa expulsão para a África, tá? Porque ali também está o Império Muçulmano. E aí eles começam a perceber que essa expansão é muito interessante, traz muita riqueza, traz muito poder. A posição geográfica de Portugal, que é metade é banhada, se você pegar a extensão, metade é banhada pelos oceanos, né? E eles eram muito baseados na pesca, a produção econômica deles, e os progressos técnicos, também por causa dessa questão da pesca, os progressos técnicos em navegação, em geral, em cartografia marítima, etc. Aqui na sequência, eu trago para você as rotas estabelecidas por Portugal e Espanha. Tá? Em primeiro lugar, eu quero que vocês notem, olha, parece que eles são bobos, né? Porque eles vão dar uma volta gigantesca no mundo. Não, eles não são bobos. Portugal e Espanha, Portugal resolve passar por aqui, por baixo da África, para chegar na Índia, para fazer o comércio com a Índia, que trazia muitas riquezas, e a Espanha resolve dar a volta no mundo, pela linha branca, também com grande interesse de chegar aqui na Índia, porque toda essa região aqui do centro era dominada pelos comerciantes de Gênova, Veneza, os italianos. Tá? E essa outra região, essa outra ligação aqui, pelos árabes, pelos muçulmanos. Então não tinha como fazer esse trânsito aqui, ou até tinha, eles faziam esse comércio, só que aí perdia lucro. Fazendo o comércio direto com a Índia, eles ganhariam muito mais lucro e acabaram descobrindo a América e descobrindo várias outras regiões de comércio nesse processo. Tá? Aqui eu trago para você o trecho do diário da expedição de Fernão Magalhães, para você entender um pouco das condições dessa viagem. Tá? Leia comigo. Já não tínhamos mais nem pão para comer, mas apenas polvo impregnado de morcegos, e que tinha um fedor insuportável por estar empapado em urina de rato. A água que nós víamos forçados a tomar era igualmente pútrida e fedorenta. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto crítico de comer pedaços de couro. Duas características aqui. Primeira, as condições dessas viagens eram horríveis, eram péssimas. Muitas pessoas morriam na viagem, muitos barcos afundavam durante essas viagens, certo? E novamente para destacar o primeiro ponto, eram empreitadas extremamente caras e arriscadas. Era necessária muita motivação e o empenho geral da sociedade portuguesa, da sociedade espanhola em primeiro lugar, mas depois de várias outras sociedades europeias, para os riscos dessas viagens. Tá? E muitas pessoas não conseguiram grandes benefícios com ela, morreram no meio do caminho, infelizmente. Imaginário das grandes navegações. Certamente você já deve ter visto algum filme de extraterrestre, né? Os que eu mais gosto são Jornadas, a série, tanto a série quanto os filmes de Jornada nas Estrelas e também Guerra nas Estrelas, né? Certamente você já deve ter ouvido falar desse, você deve ter visto outras coisas, né? Veja, eu comparei inicialmente para você que as grandes navegações do século XVI eram como viagens espaciais atualmente. E, tal como as viagens espaciais atualmente, que fomentam todo um imaginário supersticioso, ou às vezes simplesmente brincadeira, ou propaganda para ganhar dinheiro, de certa forma também, né? ET Bilu, por exemplo, né? Mas propagandas e filmes em geral. Tá? Havia um imaginário muito forte nas grandes navegações, que incentivavam as pessoas a irem nas grandes navegações, colocavam medos também nas pessoas. E é isso que eu queria tratar agora na nossa situação problema. Imagine como exemplificar as condições de vida e o imaginário dessa época, né, no ensino fundamental, etc. Vamos dar uma olhada no quadro. Quais eram as crenças dos europeus durante as grandes navegações? Quais os efeitos dessas crenças nas ações do europeu? Tá? Você pode exemplificar essas discussões a partir de duas ideias. A primeira, uma ideia positiva, que ajudou a incentivar as pessoas, o imaginário positivo das pessoas. Aqui eu trago um quadro que eu adoro, muito bonito, que na verdade é um tríptico. Né? O que é isso? Ele abre,
Na verdade, tem mais uma parte para esse lado aqui que mostra o inferno e tem uma outra parte para esse lado aqui que mostra o paraíso celestial. E ele fecha formando um globo. Quadro do Hieronymus Bosch. Mas essa parte aqui que eu destaco para você é o Jardim das Delícias Terrenas. Eles acreditavam que poderia haver na Terra, havia essa fama, de um lugar, os rios de leite e mel, o lugar que tem muita abundância de comida, que as pessoas não precisavam trabalhar, que não tinham peste, que não tinha sofrimento. E as grandes navegações podiam conduzir os seres humanos a encontrar esse lugar, esse paraíso na Terra. A América, o próprio Brasil, já foi pensado como esse paraíso, inicialmente no primeiro encontro. Várias regiões do mundo foram pensadas, pela abundância de águas, pela abundância, pela fertilidade da terra, de caça, de frutos, etc. Então tinha esse lado positivo que incentivava as navegações. Por outro lado, ao contrário disso, como eu mostro no quadro, tinha todo o bestiário medieval, que surge na época medieval e continua na época moderna, de certa forma ganha força, da possibilidade de encontrar uma fauna completamente diversa do que os europeus conheciam, encontrar monstros gigantes que destruiriam barcos, olha que atacando o barco, as terras com pessoas esquisitas, com animais completamente horripilantes que poderiam dizimar a sociedade, as populações, etc. Muitas pessoas ficavam com medo disso. Isso também vendia muita revista da época, muitos livros na época, muitos jornais da época também na Europa, fomentando esse imaginário. E, de certa forma, era simplesmente um exagero do que realmente estava acontecendo. Pegamos o exemplo do peixe voador. Você vai encontrar, se você jogar no Google agora, você vai encontrar lá o peixe voador. Ele existe de verdade. São peixes que têm umas guerras grandes que eles abrem assim, conseguem dar saltos e planar por muitos metros. E a primeira vez que os europeus encontraram esses peixes foi durante as grandes navegações. Só que se você pegar desenhos da época, que também você encontra com facilidade na internet, eles vão fazer desenhos assim, com os peixes do tamanho de caravelas. E atacando as caravelas. Mas não, eles eram peixes pequenos, relativamente pequenos, que não faziam mal nenhum. Mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? São coisas novas que realmente eles estão descobrindo, que eles estão conhecendo, que de certa forma é exagerado, é alimentado por esse bestiário medieval, por esse imaginário medieval de feras, e que acaba vendendo bem propagandas, revistas, comentários, fofocas, etc. Então, no quadro, eu trago aí uma resolução aí para a questão que eu coloquei. Em um ambiente extremamente supersticioso, que era da Europa, as crenças europeias das grandes navegações eram uma expressão exagerada, às vezes divertida e publicitária do encontro com novas realidades. Coisas que efetivamente aconteceram acabavam sendo exageradas. E, ao mesmo tempo, também isso motivou aventureiros, motivou a possibilidade de encontrar novas terras, entre outras coisas. Avançando para o nosso momento de interação, a minha pergunta para você é a seguinte: qual o contexto histórico da citação a seguir? Vou lê-la aqui para você. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Eu achei que eu estou botando essa interação, é muito facinho, hein? É muito fácil. Pensa um pouquinho aí e me diz, de que contexto é essa citação?
Voltei. E aí, pensou? De que época será essa estação? Pois bem, ela é da época das grandes navegações, de marinheiros que viajavam nessas empreitadas extremamente arriscadas e que era, obviamente, uma sorte, né? De cada 3 caravelas que saíam da Europa, apenas 2 chegavam de volta, certo? Então aí você pergunta novamente, por que as pessoas faziam isso? Por todos aqueles interesses de buscar novos territórios para dominar, novas populações para espalhar a fé católica ou para ser súdito dos nobres e dos reis, novas linhas comerciais para se estabelecer. A Portugal, ao circunnavegar a África e criar comércios com a África também, com vários pontos da África, e chegar na Índia diretamente, ou seja, burlando o contato que ele tinha que ter com os italianos e com os árabes para poder fazer o comércio com as especiarias indianas, eles multiplicavam por 20, 30, 50 vezes os lucros que eles ganhavam vender os produtos na Europa, pelo esse comércio direto. Então, financeiramente, valia muito a pena. Politicamente, ampliava demais o poder dos reis e da Igreja Católica, certo? Então, e vinha tudo isso na ideia da guerra de reconquista, de espalhar a cultura europeia para o resto do mundo, vencer primeiramente os islâmicos, né? Os muçulmanos, os árabes, tá? E assim por diante. Então, é muito perigosa, era muito difícil, era muito cara, mas o retorno político, econômico também era bastante, compensava bastante essas grandes navegações. O encontro dos europeus com os africanos. No início da aula de hoje, eu demonstrei um mapa medieval que, dos mais avançados da época medieval, ali do século XIII, mais ou menos, século XII, na verdade, desculpa, que a África era basicamente a parte norte da África ali, né, acima do deserto do Saara, que era o que era banhado pelo mar Mediterrâneo, que era o que os europeus conheciam na África. Gradativamente, ao longo das grandes navegações, os europeus foram conhecendo o resto da África. E eles tiveram, digamos assim, 2 representações. Na própria época, os europeus produziram 2 representações sobre a África, ou seja, 2 formas de ver a África, tá? Que eu aponto para você no quadro. Em primeiro lugar, é uma representação positiva. Era clara a riqueza que existia na África. O ouro, diamantes, minerais em geral principalmente, mas especiarias também, as cidades enormes que existiam na África, né, com grandes construções. Reparem, nessa época há vários relatos dos europeus dizendo, olha, as cidades na África são maiores do que as nossas maiores cidades, como Amsterdã. Várias comparações com Amsterdã e com outras cidades europeias. Eles sabiam que a África era muito rica, sabiam que a África era muito poderosa, os povos que viviam na África, e sabiam que havia uma pluralidade na África gigantesca. Vários povos diferentes e culturas vivendo na África. Você encontra os relatos diversos de viajante nesse sentido, certo? Ao mesmo tempo, surgiu outra representação da África, que foi aquela que preponderou entre os europeus, tá? Que foi uma representação negativa, né? Que é basicamente homogeneizar, tratar todos os africanos como bárbaros amaldiçoados. E isso vem de uma tradição bíblica medieval que se aprofunda durante um período moderno também, e que fica muito fácil de entender a partir desse mapa simbólico que os europeus utilizavam. Tá? É um mapa simbólico, mas mapas do século XIV, final do século XIV, início do século XV, tá? Representavam o mundo dessa forma. A Ásia, aqui em cima, repare, a Ásia aqui em cima. Aqui tem o nome de Sem, que seria o indivíduo que povoou a Ásia. Eu já explico melhor quem é, para quem não sabe. A Europa está aqui, olha, tá? Separado por rios diversos ali, pelo Mar Negro, pelo Mar Cáspio e vários outros rios que eles simplificavam aqui, né, com essa linha. A África do outro lado, desculpa aqui, ó, a Europa povoada pelo Iafé, a África aqui
do outro lado, separado pelo mar Mediterrâneo da Europa, tá? Povoado pelo Cã, ou Cão, ou Chã, tá? Em volta, o oceano, os oceanos, tá? É o famoso mapa T, aqui, né? Essa separação aqui, um TO, o Orbis TO, tá? O mundo TO. O que isso aqui manifesta? Esse mapa simbólico popular no final da época, início da época moderna, final da época medieval. É a forma de povoar o mundo que foi feita pelos 3 filhos de Noé, o Noé da Arca, né? Cã, Jafé e Sem. Na história bíblica, Noé ele vai amaldiçoar um dos filhos, porque faz uma chacota com o pai, né, com Noé, porque ele estava bêbado, pelado, que esse filho foi o Cã, aquele que teoricamente teria povoado a África. Essa discussão vai ser utilizada para reforçar essa representação negativa da África como bárbaros amaldiçoados. E vai servir também para legitimar a escravidão atlântica, que a gente precisa entender bem a diferença entre as instituições escravistas, que sempre existiram em todos os lugares do mundo, não dá para deixar de lado que o Império Romano era todo baseado na escravidão, e na Europa ainda tinha essa instituição, na África, na América, menos, mas tinha também, a instituição escravidão, mas é a escravidão transatlântica que vai caracterizar a época moderna. E é desse encontro entre os mundos, entre europeu, África e América, que surge essa escravidão atlântica. Mas no quadro eu trago algumas características que é importante a gente salientar. Tá? Primeiro, o sistema nativo de escravidão que existia na África era semelhante ao servil que tinha na Europa. E não era hereditário, ou seja, não passava de pai para filho. Era motivado principalmente por guerra, quem perdia na guerra servia durante um tempo, às vezes durante a vida toda, para o povo que venceu, tá? Pagava tributos, etc. Por dívida, né? Quem tem dívida com outro vira escravo durante um tempo também, ou punição por crime. Cometeu um crime, vira escravo do Estado para pagar a sua dívida, às vezes para a vida inteira, às vezes por um determinado período. Ou seja, havia escravidão na África como havia em vários outros locais do mundo nesta época. Infelizmente, a escravidão só vai ser abolida globalmente, efetivamente, vai ser, inclusive, busca-se eliminar ela do mundo. Hoje em dia, isso é no século XX, né? Final do século XIX, início do século XX. Tá? Os árabes foram os primeiros traficantes de escravos, né, de pegar, conquistar povos africanos, fazer acordos com grandes povos africanos para trazer escravos, principalmente para a Ásia, mas também para a Europa, mas foram os europeus que estabeleceram o sistema atlântico de escravidão, que eu mostro aqui no mapa, que é só após a descoberta da América e do conhecimento da África que cria o famoso Triângulo Atlântico, ou Sistema Atlântico de Escravidão, né? Que traz, por exemplo, mais de 9 milhões de escravos para a região do Caribe e da América, ou seja, a América Latina, basicamente, tá? E quase 500 mil escravos para a região onde hoje é os Estados Unidos. Escravos vindos de onde? Da África, trazido por comerciantes europeus inicialmente, que faziam aqui o tráfico, ou depois, posteriormente, por próprios comerciantes da própria América. Tá? E isso vai ser conhecido como a diáspora africana, que vai causar males tanto para a África quanto para a América até os dias de hoje. Então, esse encontro dos europeus, ele é marcado com a África, né, e depois com a América também, ele é marcado primeiro por uma percepção clara dos próprios europeus da riqueza, da diversidade, da pujança africana. Tá? Mas depois ele vai ser suplantado, essa perspectiva positiva, por uma perspectiva negativa dos amaldiçoados, dos bárbaros, porque favorecia esse comércio que deu muito dinheiro para quem fazia, pegava escravos na África e trazia para vender nas Américas. Tá? Então, foi essa representação que acabou preponderando por causa dos ganhos financeiros e, infelizmente, para a tragédia africana e, inclusive, americana também. Reforma protestante.
Reforma Protestante foi digamos, evento, ou melhor dizendo, processo, porque ele vai demorar bastante tempo, né, para se concretizar de certa forma. Reforma Protestante é um momento, digamos assim, da história da Igreja cristã. A gente não pode esquecer que a Igreja cristã, né, marcada pelo surgimento, pelo Paulo, primeiro apóstolo, depois de Cristo, né, fundar a Igreja Católica, depois ela oficializada pelo Império Romano, então ela ganha realmente poder e força e se espalha pela Europa e vai se espalhando para o resto do mundo. A Igreja Católica, durante 1000 anos, ela é ela é uma coisa só. Tá? Centralizada no Papa. Primeira ruptura vai ser a Igreja Ortodoxa, que vai ter como líder o imperador do Império Bizantino, tá? E que até hoje é muito popular em países do leste europeu, como Rússia, Ucrânia, Grécia, etc. A Igreja Ortodoxa, que não é liderada, digamos assim, pelo Papa, que fica em Roma. Porque do outro lado nós temos então a Igreja Católica Romana. E é na Igreja Católica Romana, tá? Isso aconteceu, essa primeira ruptura, por volta do ano 1000, tá? 500 anos depois, vai começar a ruptura dentro dessa Igreja Católica Apostólica Romana com as reformas protestantes. Para a gente entender essa ruptura, a gente tem que ver as características do século XV, XVI, que fomentaram essa nova ruptura da Igreja cristã em múltiplas vertentes. No quadro, eu trago as características disso. Primeiro, a expansão comercial e urbana, crescimento das cidades, o comércio com vários outros povos, o surgimento de novos grupos sociais, tá? Que eram muito diferentes daquilo que preponderou durante a época medieval, né? Com uma população dividida em estamentos, fortemente dividida em estamentos, fortemente rural, tá? Então, que a Igreja Católica, de certa forma, ali se encaixava muito bem naquela dinâmica do período medieval. E ali, com a expansão comercial e urbana, vão surgindo novos conhecimentos, novos grupos sociais, vão se fortalecendo, etc, etc. A expansão do racionalismo, tá? A quebra do poder, da autoridade e da tradição como produtores de conhecimento. O catolicismo desse período era muito marcado por, olha, faça isso, o mundo é assim, faça isso, porque os livros antigos, a tradição diz. E eu, papa, padre, bispo, arcebispo, sou autoridade para lhe dizer isso. Então você tem que ouvir a autoridade. O racionalismo, o empirismo, o renascimento como um todo e depois a revolução científica vai questionar essas noções de autoridade e de tradição. Né? Vai colocar o racionalismo e o empirismo para substituir a autoridade e a tradição. Então isso vai ajudar a romper a hegemonia católica. A formação dos estados modernos, os reis querendo ficar mais poderosos que a igreja, mandar mais no seu território do que a própria igreja, tá? Esses reis também tentando inventar outras formas culturais, e a religião faz parte da cultura no sentido que eu estou colocando aqui, para legitimar o seu poder. Se a Igreja Católica não me apoia como rei daqui, eu vou buscar outra religião para me apoiar como rei daqui, dessa determinada área. Né? A invenção da imprensa, que vai fornecer Bíblia para a Europa inteira, vai ser fundamental para as pessoas lerem diretamente a Bíblia, fazerem a sua própria interpretação. E, finalmente, algo que foi muito criticado na Igreja, que, de certa forma, deu start, o começo, para a reforma protestante, foi a corrupção da igreja, tá? A igreja católica naquele momento. Tá? E aí, essa iluminura aqui marca bem o que aconteceu. Mais de século de guerras religiosas, tá? Marcaram esse início da época moderna entre várias vertentes do protestantismo, apoiados por questões políticas dos reis também e dos católicos, tá? Muito morticínio em nome da religião, muitas vezes por questões políticas, tá? De fundo. O primeiro, digamos, vertente da reforma protestante é o luteranismo, né? Do Lutero, do Martim Lutero. Tá? O epicentro
do luteranismo é o Sacro Império Romano Germânico, que pega hoje o que seria hoje ali o norte da Itália, Suíça, Áustria, parte da Polônia, parte da própria França, Bélgica, Holanda, ou seja, pega uma região muito grande que era chamada de Sacro Império Romano Germânico. Há motivações, vamos dizer assim, sociais, políticas para apoiar o Lutero, são essas aqui, a nobreza campeando, buscando independência político-administrativa e religiosa. Essa região do Sacro Império Romano Germânico, ela tinha um imperador que nunca teve muito poder, tá? Ele era apoiado pela Igreja Católica de Roma. Era um rei escolhido entre vários reinos que tinham nessa região ali. Tá? E a nobreza ali daquela região queria mais independência, ou queria ser o próprio imperador. E as discussões do Lutero, a nova postura religiosa permitia a independência em relação à Igreja Católica e até mesmo a independência em relação a outros reis que estavam em volta, tá? Buscar uma legitimação, uma justificativa. Então foi lá que cresceu com força o luteranismo, em regiões principalmente ao norte do Sacro Império Romano Germânico, tá? Os princípios básicos do luteranismo: retidão e generosidade. Descentralização é fundamental isso daqui, porque ele buscava exatamente separar, não ter uma centralização da ordem da interpretação bíblica. Cada pessoa poderia fazer a sua própria interpretação da Bíblia. Você não tinha que seguir a interpretação dada pelo Papa, pela Igreja oficial. Que aqui, ó, em sequência, e nem precisava da autorização do Papa para criar uma igreja, para criar um culto. A livre interpretação da Bíblia, como eu disse, a salvação pela fé e arrependimento. A igreja dizia que você só era salvo se você fizesse boas obras, se você seguisse os exemplos dos santos. Na prática, Lutero diz, não, você tem que ter fé e arrependimento dos seus pecados. Pronto, isso já te leva à salvação. Eliminação dos rituais e dos simbolismos. São alguns dos princípios básicos do luteranismo que vão confrontar a Igreja Católica e abrir para várias outras vertentes protestantes. Junto com Lutero, de certa forma, a gente tem o Calvino, tá? O João Calvino, que é até bastante parecido com o pensamento de Lutero, mas o epicentro do Calvino é a região da Suíça, da Holanda, também da Bélgica. Tá? As vertentes dele, como você pode ver, vai se espalhar por toda a Europa. Eles vão ser chamados, de certa forma, de puritanos na Inglaterra, presbiterianos na Escócia, huguenotes na França, tá? Os huguenotes, gente, na França, vão ser aqueles que vão ser massacrados pelos mosqueteiros do rei. Os 3 mosqueteiros, na verdade, não eram tão bonzinhos. Mas mais pra frente aí a gente fala melhor sobre isso daqui, tá? Qual que era a motivação principal, motivação política e social para crescer o calvinismo? A burguesia comercial campeando, buscando hegemonia cultural e independência. Por quê? A fala do Lutero era extremamente, vamos dizer, positiva para a burguesia comercial tão criticada pela Igreja Católica, pela usura, por ganhar dinheiro, por lucro, etc. E o Calvino dizia exatamente o contrário. Ele defendia o princípio, além de vários outros princípios do Lutero, né, a predestinação absoluta, a retidão privada e pública, o trabalho e a riqueza. O Calvino, ele dizia o seguinte, olha, primeiro lugar, a predestinação absoluta. Isso significa que Deus, quando criou o mundo, ele já criou as almas e já escolheu. Essas almas aqui vão para o céu, essas almas aqui estão salvas e essas outras almas aqui não estão salvas, tá? Isso já está predestinado. Quando você vem para o mundo, quando você encarna, o que acontece? Aquelas pessoas que trabalham e ficam ricas, não é por isso que ela vai para o céu, não. É porque ela foi escolhida antes, que isso acontece na Terra. Ela trabalha e fica rica. Então, trabalhar e ficar rica é simplesmente um sinal de que você já foi escolhido para ir para o céu. Ora, para a burguesia, pela primeira vez ela estava vendo uma religião que dizia que ela era legal, que ela não ia para o inferno, porque até então a usura, o lucro, etc., era um horror, tá? Visto pela hegemonia da cultura católica da época. Então, isso cresceu muito entre os burgueses e se espalhou por vários
regiões da Europa, começando na Suíça. Então aqui são alguns pontos iniciais das reformas protestantes e dos motivos para acontecer as reformas. Anglicanismo e Reforma Católica. Ora, você já sabe que o luteranismo e o calvinismo, eles vão ser os principais, digamos, grandes nomes que vão romper com a Igreja Católica no século XV, século XV e século XVI principalmente, e vão fomentar novas vertentes do cristianismo dentro da Europa. Vão ter relações com questões políticas e econômicas da época, tá? Não é puramente uma questão religiosa. Tem os elementos religiosos, obviamente, claro, mas eles também se agregam a questões socioeconômicas e políticas da época para permitir a expansão, por exemplo, do luteranismo no Sacro Império Romano Germânico, defendido pela nobreza, que queria independência da religião católica, e a defesa do calvinismo, das várias vertentes de calvinismo em várias regiões da Europa, pela burguesia que queria se ver também representada religiosamente, né, já que Calvino dizia que a riqueza, o trabalho e a riqueza era um símbolo, tá, de que um sinal de que você tinha sido escolhido por Deus e não mais um pecado, certo? Mas haveriam outras vertentes protestantes, algumas com mais cara ainda política, mais abertamente política. É o caso do anglicanismo, que é a religião da Inglaterra. No quadro eu trago uma imagem que provavelmente você já deve ter visto ou sabe dessa história. O grande rei Henrique VIII do século XVI, tá? que se casou só 6 vezes, né? Ele se casou só 6 vezes, aqui, ó. Todas as esposas dele estão aqui. Normalmente a gente fala que o anglicanismo, que o Henrique VIII, né? Você ouve essa anedota, de certa forma, ele vai fundar a igreja anglicana para poder se divorciar da Catarina de Aragão e casar com a Ana Bolena, que ele estava apaixonado. E por isso ele criou a igreja anglicana, que deixou acontecer isso. Não é bem assim, a questão é mais política e econômica, tá? Ele realmente vai se casar 6 vezes, a Ana Bolena vai ser a segunda esposa dele, que vai ter a Elizabeth I, né? Como que vai virar grande rainha inglesa depois da morte do Henrique VIII. Ela vai ser vão mandar matar ela porque ela tinha feito coisas erradas, mas porque o rei também queria se divorciar dela, etc. Mas, de qualquer forma, não é por causa dessas questões do casamento que acontece o surgimento da igreja anglicana. O rei Henrique VIII estava querendo aumentar o seu poder político. Um jeito de fazer isso era romper com a igreja católica e trazer todo o poder espiritual, né? Porque o rei tinha um poder temporal e a igreja, em tese, tinha um poder espiritual sobre a terra. Ele, rompendo com a igreja católica, se colocando como chefe da igreja anglicana, ele amalgamaria todo o poder, o espiritual e o temporal, tá? Podendo, digamos, organizar a vida das pessoas de diversas formas, tá? Então a questão política foi fundamental, a ruptura dele com a Espanha, porque a Catarina de Aragão era parente do rei espanhol e ele queria se separar da Espanha nesse momento. Tá? E além disso tinha questão econômica, tomar todas as terras da Igreja Católica dentro da Inglaterra para ele. Ganhou muito dinheiro com essa brincadeira. Tá? Então há um fator político-econômico muito forte, não é simplesmente por causa do casamento, não. Tá? Apesar do estopim, digamos assim, a desculpa para fazer essa fundação da igreja anglicana foi o Papa, que era parceiro do rei espanhol, não ter deixado o rei se separar da Catarina de Aragão, que era parente do rei espanhol. Tá? Mas isso é só o estopim, a desculpa. No quadro eu trago um resuminho disso para você. Então o líder da igreja anglicana é o Henrique VIII, da dinastia Tudor. Tá? Ele viveu durante o século XVI, principalmente. Depois a filha dele, Maria, assume o trono, depois ela vai morrer ou ser assassinada, de certa forma, vai assumir a grande Elizabeth, que vai fazer crescer demais a Inglaterra. O epicentro, obviamente, é a Inglaterra, é uma igreja inglesa, anglicana, né? Motivação, interesse do monarca em ampliar o seu poder político e suas receitas, né? Tomando as terras da igreja e o poder da igreja.
Princípios. Mistura do catolicismo com o protestantismo. De certa forma, ele faz uma mistura, às vezes tendendo mais para o protestantismo, às vezes tendendo mais para o catolicismo, dependendo da dinastia que está no poder. Tudo isso acontecendo, e é óbvio que a Igreja Católica não vai ficar de braços cruzados. Nós teremos a reforma ou contra-reforma católica, tá? Que vai ser desenvolvida principalmente no Concílio de Trento. Ele tem vários momentos, ele vai e volta esse concílio, tá? Em várias épocas, tem pelo menos 3 épocas, salvo engano, mas ele dura basicamente de 1545 a 1563. O concílio, digamos, os bispos, os cardeais, sentam para discutir qual que vão ser as próximas ações da igreja. Tá? Primeira coisa que eles vão fazer, treinamento do clero. O clero era muito criticado por muitas vezes ser analfabeto e corrupto. Vão se fundar seminários para realmente treinar o clero católico, tá, na doutrina, alfabetizar alguns inclusive, e fiscalizar a corrupção. O Tribunal da Inquisição, que vai surgir para perseguir, julgar e executar hereges, né? Ou seja, todos os protestantes, todos que não seguiam a Igreja Católica, vai ser extremamente forte na Espanha e em Portugal, porque são onde os reis são mais ligados à Igreja Católica, tá? Reafirmação dos dogmas e ritos, ou seja, a Igreja não muda nenhum dos dogmas com a Reforma Católica, mantém tudo aquilo que já tinha, tá? Marcando a posição ante as reformas protestantes, os elementos religiosos da reforma protestante. Funda surge a Companhia de Jesus, que é apoiada pela igreja oficial, né? A Companhia de Jesus é como se fosse um braço da igreja, mas não necessariamente diretamente ligada ao Papa. Tá? E vai ser fundamental. A Companhia de Jesus tem muito dinheiro e tem pensadores muito competentes que vão espalhar o catolicismo para o resto do mundo. Não é à toa que a América Latina se torna as regiões mais católicas do mundo. Foi grande parte por causa da Companhia de Jesus. Tá? O índex de livros proibidos contra as ideias, tá lá os livros do Lutero, certamente, do Calvino, para evitar a divulgação das ideias protestantes, das ideias contra a Igreja Católica, e a religiosidade barroca, que é fomentar mais ainda como que é suntuoso, como é poderosa a Igreja Católica por meio de obras de arte, etc. Eu gosto de trazer essa imagem aqui para entender um pouquinho, na prática, o que o Concílio de Trento fez, tá? Por um lado, ele vai fazer com que a Igreja Católica opere pela distinção ou pela autoridade e tradição. E, por outro lado, a Igreja vai passar a operar fortemente pela pastoral. Tá? E o exemplo dos 2 últimos papas, né, o Bento XVI e o Papa Francisco atual, exemplificam essas 2 táticas da Igreja Católica para espalhar o catolicismo pelo mundo. Ele marca muito Bento, né? Ele estava sempre arrumadinho, sempre sério, reportado como alguém muito culto, muito chique, sofisticado e muito culto, muito intelectual. Tá? O Francisco já é ao contrário, alguém que é próximo das pessoas, que conversa com as pessoas, humilde, que quer saber o que as pessoas estão sentindo. Inclusive, eu chamo a atenção que uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu foi ouvir as pessoas, botar vários padres na praça central do Vaticano ali, para ouvir as pessoas, para conhecer mais as pessoas, os seus fiéis, tá? São 2 táticas muito diferentes, né? Aquele que marca autoridade, olha, vocês obedecem porque eu sou autoridade, eu sou superior, eu sou a voz de Deus. E o outro é aquele que ganha respeito pelo contato mais direto, pela orientação mais direta com os fiéis, por ser igual aos fiéis. A pastoral cresce muito nesse momento, tá? Da reforma protestante, porque anteriormente era muito pela via da força, da autoridade, da distinção que a igreja operava. E a partir dali, o Concílio de Trento ele usa mais a pastoral. Isso não quer dizer que é menos violento,
principalmente naquele período, tá? Não estou falando de hoje, estou falando daquele período. Era violento, tinha o Tribunal da Santa Inquisição, queria ouvir bastante os fiéis, queria saber bastante o que os fiéis estavam fazendo, mas não era para, ô filho, não faz isso, não é por aí, não, era para matar, botar fogo, tá? Então, não quer dizer que não era violento, tá? Mas tem esse contato mais direto com os fiéis. Isso foi uma forma da Igreja Católica segurar, conter as reformas protestantes. A construção do Brasil. Ora, a gente discutiu muito a Europa, falamos um pouquinho de como a África vai ser encaixada nessa expansão da Europa moderna, esses primeiros movimentos da Europa moderna. E eu queria falar um pouquinho com vocês do Brasil, porque sempre perguntam sobre o Brasil na escola, em palestras, está falando da época moderna, das grandes navegações, você pode ter certeza que vão te perguntar sobre o Brasil. A primeira coisa eles sabiam que o Brasil existia quando descobriram o Brasil? Não, gente. Se vocês pegarem os mapas da época, vocês encontram com grande facilidade vários mapas na internet, tá? Os portugueses, os espanhóis, quando saíram nas grandes navegações, a principal preocupação, Pedro Álvares Cabral, Colombo também, quando saíram para as grandes navegações, a principal preocupação era desviar do domínio italiano no Mediterrâneo e dos árabes no comércio para poder chegar diretamente à Índia, à Ásia, do outro lado. Eles não sabiam que tinha um continente inteiro. Você pegue os mapas, que é fácil de encontrar da época na internet, nenhum retratava mais ou menos a América. Mesmo depois das descobertas, você vai ver que tem mapas que pintam a América como grandes ilhas. Não são continentes. Vai demorar até eles descobrirem efetivamente o que é a América. Então, essa é a primeira pergunta, né? Não, foi, de certa forma, foi sem querer, tá? Podia estar chegando numa parte da Ásia, podia chegar em ilhas, não sabiam exatamente o que era aquilo que eles estavam encontrando ali, tá? Não sabiam que tinha um continente inteiro no caminho de dar a volta no mundo. A outra questão é o que foi feito com o Brasil, qual era a expectativa sobre o Brasil, né? Isso que eu coloco na nossa situação problema atual, tá? Que eu trago no quadro. Como Pindorama se tornou Brasil? Pindorama era o nome que os indígenas, os nativos que viviam aqui, principalmente no litoral do Brasil, chamava essa parte, tá? Porque tinham vários povos com várias línguas diferentes por toda a América, tá? E davam nomes para esse território completamente diferente, como que o Brasil virou Brasil, no final das contas. Culturalmente, o processo, essa pintura aqui do Lopo Homem, tá, de 1519, ajuda, que ele dá o nome de Terra Brasilis, nos ajuda a entender por que o Brasil virou Brasil. Tá? O Brasil, na verdade, como eu disse anteriormente, a expansão das grandes navegações ela se dá por dois motivos. Buscar novas riquezas e expandir a fé católica, que traria mais fiéis para a Igreja Católica, mas também, e ao mesmo tempo, traria mais súditos para o rei português, o rei espanhol, tá? E quando chega no Brasil, o nome inicial era Terra de Santa Cruz, porque vinha com essa ideia de expandir a fé católica também. E o Brasil parecia, de certa forma, aquele paraíso terreno, que era normal no imaginário medieval da época. Gradativamente, os fatores comerciais que estão muito bem exemplificados nessa pintura aqui do Lopo Homem de 1519, que é o pau-brasil, que é a recolha do pau-brasil pelos indígenas, né, que vai gradativamente dar esse outro nome de Brasil para o Brasil. Por quê? Inicialmente se chamava Terra de Santa Cruz, mas aí como a questão mercantil foi mais forte, acabamos ficando com o nome de Brasil. O Brasil, então, gente, foi uma construção conflituosa de práticas e representações, que resultou na vitória de um projeto mercantilista, que era a expansão da Europa buscando novas riquezas, novos produtos para o comércio, discriminatório e escravista, do século XVI, que era explorar o máximo possível a riqueza dessa região em prol daquelas pessoas que estavam vindo para cá ganhar vida ou que estavam ficando na Europa e queriam explorar outros territórios e expandir. A fé católica acabou ficando no segundo plano, né? A principal questão foi a questão mercantil, efetivamente.
No quadro, eu trago aí uma questão para você, no nosso momento de interação. Você conhece algum conflito religioso ou cultural oriundo do encontro entre europeus e os indígenas? Algum conflito? Alguma diferença de entendimento? Se você conhece algum desses, pensa um pouquinho, manda mensagem para mim, que eu já volto para a gente discutir. Eu vou trazer também um exemplo de algum desses conflitos. Já eu volto. E aí, pensou? Você conhece algum conflito de perspectiva cultural que surgiu do encontro dos europeus com os indígenas? Eu trago um bem rápido para também desmistificar aí umas bobeiras que aparecem no senso comum. Os índios, os nativos, os indígenas, não eram bobos. Eles não foram enganados pelos europeus ao entregarem pau-brasil, que valia muito dinheiro, em troca de espelho, de machados de ferro. Não, os nativos, eles tinham a ideia de valor de uso, tá? Tinha muito pau-brasil aqui e eles usavam para poucas coisas o pau-brasil. O espelho, o machado de ferro, as armas, eles iam usar para várias outras coisas. Então, mesmo que para o europeu que usava o valor de troca, estava preocupado em quanto que ele ia vender na Europa, aquele negócio tenha sido um negoção, né, entregar meia dúzia de machado, espelho, ferramentas e armas para os índios em troca de toneladas de pau-brasil, para o europeu que vendia isso na Europa era muito dinheiro, era uma troca muito boa. Para o índio também era uma troca, para o nativo, para o indígena era uma troca muito boa também, porque ele trazia ferramentas que ele poderia usar. Inclusive, quando saturou o uso, né, quando os nativos que os europeus e os portugueses tiveram contato já tinham ferramentas suficientes, não queriam mais nenhuma, eles pararam de trabalhar para os portugueses. E aí os portugueses começaram a chamar eles de vagabundo. Porque ele não vai vender, o nativo não vai vender aqueles produtos para ganhar dinheiro. Isso não cabia na mente do europeu. E que o valor de uso, simplesmente, para o índio não cabia a noção de valor de troca. Tá? Então, essas são algumas diferenças.